não precisa. Tá joia. Então, pessoal, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, porque tem pessoal que assiste depois. É, Vamos iniciar o nosso último encontro síncrono, porque já é agenda 8, né? Agradecer a todo mundo que frequentou, que está aqui comigo sempre, Isadora, o Ícaro, o Pedro estão aqui, tem outros também que sempre estiveram, mas os que estão aqui hoje, muito obrigado, pessoal, pela presença aí quinzenal. Eu sei que outros gostariam de estar, mas não puderam, sei que outros assistem também no YouTube, e agradeço a todo mundo pela consideração, pelo carinho, pela atenção, né? Porque é muito bacana ter assim esse reconhecimento e esse acompanhamento. Assim, eu trabalho com aula já faz muitos anos e essa parte que eu gosto, assim, sabe, de ter ver o resultado dos alunos, o progresso e ter esse reconhecimento dos alunos, né, numa profissão que é difícil, não é fácil no Brasil, mas é uma profissão muito gratificante. Então, eu já queria agradecer e, assim, deixar alguns recados, mas desejar também um final de módulo e espero que todo mundo vá para o módulo 3 e em breve já finalize o técnico. E é isso. Então, coisas mais burocráticas, assim, digamos, né, depois dessa mensagem de agradecimento e de incentivo para vocês e desejo de finalização desse módulo, que ocorra tudo bem, que vocês passem para o terceiro, que também, se Deus quiser, vai ocorrer tudo bem, e fim do ano você já termina aí o técnico. A gente está na última agenda, essa agenda não tem recuperação, eu até vi um Correiotec para vocês, né? A agenda 8 ela já finaliza e na semana que vem, no dia 9, né? Na segunda-feira, e acabou. Não tem recuperação intensiva, não tem nada, sabe? Já vai para a prova presencial que vocês precisam realizar. O que teve aberto até então foram as recuperações das agendas 5, 6 e 7. Corrigi todas as turmas, praticamente, exceto a EHM. Se você é dessa turma, até sexta-feira já vou corrigir e atualizar, e, consequentemente, vocês vão ter uma frequência mais atualizada. Segunda, fechando meio-dia, inicia as correções das agendas 8 e ao longo da semana vão finalizando, e aí vocês vão tendo essa atualização do percentual de frequência. Precisa de 75, mas quanto mais você tem, eu já falei isso num outro encontro, melhor vão ter bonificações ali que vão te ajudar na prova, alguns pontos, né? Quem tem 100% tem uma quantidade de pontos. Eu estou sem a tabelinha aqui, mas é isso. Então é importante vocês fazerem, de qualquer modo, essa agenda 8, ficar atento a essa ausência de recuperação e acompanhar, né? Ver como é que está a situação de vocês. Caso esteja abaixo, tentar entrar em contato com a gente, conversar com a coordenação, ver o que pode talvez ser feito. Agora, eu sei que é meio difícil, mas, né, não custa tentar. Então, acho que são esses recados primordiais. Espero muito também que, mesmo finalizando a Agenda 8, vocês tenham, falei isso lá no início, mas do nosso curso de inglês instrumental, mas gostaria de retomar, que vocês tenham sempre o inglês como algo a se buscar, né? Como uma habilidade que vocês precisam ter, que é essencial na área de vocês, né? Eu sei que em algumas áreas o inglês é menos utilizado, e aí às vezes o aluno não vê tanta relevância assim, mas não é o caso de vocês, assim, o inglês ele é primordial, vocês sabem melhor do que eu sobre isso, então eu acho que a gente finaliza o curso, mas eu espero que essa finalização seja o início, o despertar de um interesse para que vocês continuem o aprendizado da língua inglesa, tá bom, gente? Não deixem de lado, visem. Às vezes não tem condição ideal de estudar de uma maneira mais formal com o professor, mas
poxa, hoje tem ferramentas, tem aplicativo, tem YouTube, tem muito recurso, né? Dá para manter o contato até o momento que você possa talvez estudar mais formalmente, que é o ideal, né? Mas se não pode no momento, ter aquele contato aí Duolingo, outros aplicativos, dá para manter um contato diário e não perder o interesse, não perder o aprendizado, que a gente sabe que é sempre infinito, nunca acaba, né? Graças a Deus. Senão a vida ia ser muito chata. É, é, então é isso, pessoal. Recados assim mais gerais. Vou começar a falar um pouco dessa agenda, que é a última, e essa agenda ela traz 2 pontos gramaticais. É importante frisar que a gente não esgota tudo aqui, era um panorama, era uma abordagem mais voltada para elementos do dia a dia do trabalho, sem deixar de lado a gramática, o vocabulário, como a gente pôde perceber ao longo de todas essas agendas aí do nosso curso de inglês instrumental. Vamos lá, vou compartilhar minha tela, deixar um recado inicial de que eu já está lá aberto fórum. O fórum é um fórum mais assim de complemento, esse fórum, eu diria, porque eu deixei alguns links para vocês entrarem sobre a temática de currículo, que é a temática da agenda, né, de apresentação pessoal e tal. Então, já começando a falar do fórum, é, é mais nesse sentido, né? Deixei aqui, deixa eu abrir, deixei aqui esses 2 vídeos aí e uma dica de currículo em inglês, né? Então, é mais um complemento, eu diria, esse fórum, sobretudo porque vocês estão com muitas coisas para finalizar, reta final, né? Toda aquela tensão. Então, deixei de complemento. Se não der para ver agora, vê depois também. Se viu agora, compartilha aí a impressão. Mas esse fórum um pouquinho menos, eu diria, interativo e mais complementar assim ao tópico da agenda. Mas são vídeos interessantes sobre entrevista, emprego, 2 de entrevista de emprego em inglês e um de currículo em inglês. O fichário, eu vou começar um pouquinho de trás para frente hoje. O fichário muitos alunos com dúvida, preciso mandar o currículo e fazer um e-mail. Eu vou acabar considerando basicamente um e-mail e se enviar o currículo também, óbvio, eu vou analisar, mas o que é mais aqui, eu diria, essencial é a elaboração desse e-mail de apresentação, de falar um pouco sobre o seu background, né, o seu background acadêmico e de trabalho, ou seja, sua formação acadêmica e de trabalho, sua trajetória profissional. Então, assim, foca nessa questão da elaboração do e-mail. Se der para fazer o currículo também, é ótimo, vou dar uma olhada com todo prazer aí. Tentem retomar o que vocês aprenderam até aqui, né, e empregar o vocabulário, a parte gramatical e tudo mais. Essa agenda vai trabalhar com o quê? Né? Essa agenda ela vai complementar alguns elementos gramaticais que a gente já estudou, e são 2, mais especificamente. Né? O contexto dela tem essa questão da entrevista do emprego, do marketing e tal, e a partir desse link da entrevista do emprego do marketing, a gente vai trabalhar com os verbos modais. Os verbos modais são um grupo de verbos em inglês que eles têm uma regra própria, tá? Eles não seguem conjugações de outros verbos, nem do verbo to be, nem dos outros verbos, eles têm características e funções, e eu acho que isso é importante frisar, funções muito individuais. Cada um desses tipos de verbos que só caiu rapidinho, acho que voltou. Ele usa o could. O could é um verbo modal
significa poderia, tá? Could you tell us about yourself? Você poderia falar um pouco mais sobre você mesmo, né? E ele responde could, que também é um verbo modal. I would like to do a game design. Eu gostaria de fazer uma faculdade, um curso de faculdade de design de games, né? Tá? Então, could, você está falando no sentido de possibilidade, e o would no sentido de uma condição. Eu gostaria, se eu pudesse, condição, se eu pudesse, está implícito, né? Mas é essa a ideia. Se eu pudesse, eu gostaria de fazer. Então, veja, funções diferentes de uma pergunta de possibilidade, uma resposta de condição. Verbos modais, eles vão variar de acordo com a condição. A gente não vai conjugar verbos modais. Na negativa é só colocar o not ou formas abreviadas quando possível, né? Opa, peraí, voltar aqui. E a interrogativa você vai inverter e colocar na frente do sujeito, fazer essa troca de sequência. Would you, uma pergunta, e o would, afirmativa. May I, uma pergunta, I may, afirmativa, né? É só fazer essa troca, tá? Quais são os principais? Eu não vou passar por todos com muitos detalhes, eu gostaria de ir direto para essa tabelinha, que é interessante. Não, essa tabela é importante frisar, que não esgota todas as funções dos verbos modais, não esgota todos os verbos modais, mas dá um panorama do que é mais usado. E isso é bem legal. O can, ele exprime capacidade. I can do it. A gente vê isso na própria tradução, né? Eu posso, poder, capacidade. Could, possibilidade, né? I could do it. Eu poderia fazer isso, né? Uma possibilidade, eu poderia, né? Também a gente pode falar do passado. Eu podia, eu conseguia. É uma capacidade no passado, eu era capaz de fazer. Também é uma possibilidade, uma outra função que não está presente aqui, mas que é comum. I could play soccer when I was younger. Eu conseguia, eu podia jogar futebol quando era jovem, mas hoje em dia eu não posso mais. Então, poderia, podia, vai ser a tradução do could. O may é um pedido formal. May I do it? Eu poderia fazer isso. Eu posso fazer isso, eu poderia fazer isso, pedido formal. Também a gente pode pensar em probabilidade, como might, não está aqui, mas é possível também usar como might, e o might do it, você pode fazer isso, é possível que você venha a fazer isso. Estou falando não de uma capacidade, mas de uma condição que possa se concretizar no futuro, uma probabilidade de algo ocorrer, né? E o might, pode ser que você faça isso. É possível que você faça isso, tá? O MEI também tem essa alternativa de utilizá-lo como probabilidade. Não está aqui, mas tem também. O must, por outro lado, é uma obrigação. He must do it. Ele deve fazer isso. É mais que deve. Ele tem que fazer. Ele é obrigado a fazer, tá? Mas tem esse caráter de obrigação. A tradução como deve, ela tem uma ambiguidade. Em contextos do português, a gente pode falar ele deve como uma recomendação e outros como uma obrigação. Vai depender muito do tom de voz, do contexto, enfim. Em inglês, não. O must é sempre obrigação. Ele é obrigado a fazer isso, né? Ele tem essa obrigação de fazer isso. Shall é uma sugestão. Shall we do it? Vamos fazer isso, né? Deveríamos fazer, mas uma sugestão muito formal. A gente pode trocar pelo should como sugestão mais neutra, mais do dia a dia, tá? Should é, como eu disse, uma sugestão, um conselho menos formal, porque o shall é bem formal. E o should do it, você deveria fazer isso. Veja a diferença do should para o must. Se eu coloco you must do it, você tem que fazer, você é obrigado a fazer. Quando eu coloco should, estou aconselhando. Ought to, que também é um conselho, mais formal do que o should, menos utilizado, tá? É a mesma coisa, mas é menos utilizado, porque é mais formal. E o would é como pedido, ou, na verdade, como
I would play, eu jogaria. I would leave, eu sairia. Sempre esse iria no final, que é uma espécie de condição, né? Tá? Então, aqui nessa tabela, um resumo bem interessante dos verbos modais com os seus sentidos, com as suas funções, né, seus empregos, tá? Como vocês conseguiram perceber na medida que eu fui falando, explicando, a tradução ela tem suas limitações a depender do tipo de verbo modal que você está empregando, como é o caso, por exemplo, do must, né? Fica ambíguo, você pode. Como é o caso, por exemplo, do shall, vamos, não pega toda a formalidade que o shall tem. O shall é bem formal, né? Como é o caso do would aqui, está como pedido, mas na verdade é uma condição. Então, a gente tem que ter em mente que o que é interessante do verbo modal é você perceber o contexto e, dentro do contexto, analisar o sentido em que ele está sendo empregado e, a partir daí, chegar numa conclusão do que está em jogo. Não ir somente pela tradução. A tradução pode auxiliar? Pode, mas ela tem um limite aqui, né? Como a gente pôde perceber nessas observações que eu fui acrescentando. Novamente, frisando, não temos todos os verbos modais nessa tabela, assim como não temos todas as funções, como vocês conseguiram perceber na medida que eu fui explicando e trazendo algumas funções que não estavam presentes nessa tabela aqui. Aqui tem uma música da Alanis Morissette que é interessante, porque traz alguns verbos modais, e aí vocês podem ver aqui depois, né? E observar a presença, né? Aqui tem o ora, you should know, você deveria saber, né? Ora não, tá? Outro ponto de gramática que tem aqui nessa agenda é os quantifiers e determiners. O que é isso? Quantifiers, como o nome já mostra, são os quantificadores. A gente está falando de quantidade, né? Muito pouco, mais ou menos, uma quantidade média, enfim. E determiners, aqueles que são os determinadores, se a gente traduzir ao pé da letra, que determina, né, que especifica, tá? Algum, nenhum, né? Dá uma olhada nisso que é interessante. De qualquer modo, tanto determiners quanto quantifiers, eles vão modificar algum termo que está depois deles. A gente vai ver de que maneira isso ocorre. Primeiro quantifier que tem é o N, né? O N ele pode ser algum, alguns, alguma, alguns, qualquer, nenhum, nenhuma. Que contexto que a gente acaba usando o N? Negativa ou pergunta, tá? Do modo geral. Se eu usar numa afirmativa, vai ser no sentido de nenhum, mas a gente vê muito mais comum na negativa, né? Quer dizer, desculpa, na afirmativa no sentido de qualquer um, tá? Falei errado, qualquer, né? Quando a gente usa na afirmativa é qualquer, mas a gente vê muito presente na negativa, como nenhum, didn't have any work, você não tinha nenhum trabalho, ou na pergunta, como algum, você tem alguma dúvida, tá? Então, negativas, interrogativas e, em algumas situações, como qualquer um na afirmativa. O some, por outro lado, a gente usa muito na afirmativa, com o sentido de algum, né? The technician gave her colleagues some equipment, deu alguns equipamentos. I bought you some food, eu trouxe alguma comida. Quando eu uso na pergunta, quando eu estou oferecendo alguma coisa, só nesse contexto específico de oferecimento, would you like some coffee? Você gostaria de um pouco de café? Aí vai ser sentido de um pouco, tá? O none, por outro lado, é nenhum. Se a gente tem o some como algum, aqui é nenhum, tá? Então, none of my students, nenhum dos meus alunos. I bought none, não comprei nenhum, né? A gente também tem o a lot, que é muito, né? O plenty, ou lots of, que muitos ou muitas, né? Tudo igual aqui, não tem diferença, você pode usar qualquer um, né? A lot of water, lots of water,
eu consigo contar problemas, 1, 2, 3, 4, 5, então eu vou usar many, tá? Quando eu não consigo contar, eu uso few, que é pouco, tá? A little e a few para incontáveis, né? Tá? Na verdade, o a little para incontáveis e a few para contáveis, né? Então, por exemplo, a few se diz um pouco de CDs, no sentido positivo, tem um pouco, mas eu posso contar, eu usei a few, tá? Aqui, a little money, não tem como eu contar, é um pouco de dinheiro, melhor do que nada, tem um pouco. A gente usa o a aqui na frente desse sentido de um pouco. All of, tudo, ou todos, né? Esse não é difícil. Spent all my money, todo o meu dinheiro, bem comum. A gente tem também o most, que é a maioria. Most people, a maioria das pessoas. Most boys, a maioria dos garotos. Também é uma palavra muito utilizada, sempre em sentido de maioria, né? Não tem nenhuma pegadinha que eu diria, né? No sentido bem literal. Each, como cada, e every, como cada um, né? Each ring, cada anel. Every student, todo aluno, né? Cada um dos alunos, né? Each, cada aluno, ou seja, você está contabilizando né? Cada um dos alunos, né? E every student, todos os alunos, né? Nesse sentido. Mas, assim, são bem semelhantes, né? Você pode usar um ou outro, enfim, mas o it dá uma ideia de esse, aquele outro, né? Contabilizando, assim. Both, ambos, os dois, né? Ambos, both houses, ambas as casas, as duas casas, né? A gente quer falar de ambos. Neither, nenhum, ou neither nor, nenhum nem outro, né? O neither nenhum, e quando vem com nor, nem o outro, né? Uma frase, como a gente tem aqui, neither Alfred nor Alexander, nem o Alfred, nem o Alexander, né? Would you like tea or coffee? Neither of them, nenhum dos dois, né? Tá? Por outro lado, a gente tem o either ou either or, ou, né? Ou isso ou aquilo, né? Either ou either, depende da origem, do local, Estados Unidos ou Inglaterra. Would you like tea or coffee? Either. Nenhum dos dois, né? Também tem essa possibilidade. Either you eat your dinner or you go to your room. Ou você janta ou você vai para o seu quarto, né? Opções aqui a gente está trabalhando. Então, assim, a gente percebe que os determiners, as palavrinhas ou quantifiers, vêm modificar as situações de alguma forma, né? Essa lição, essa agenda 8, é muito sobre isso, sobre palavras que exercem funções específicas nos contextos. Tem tantos os modal verbs, que vão exercer funções de probabilidade, possibilidade, oferecimento, enfim, como os determiners e os quantifiers, que têm essas funções de modificação de outras palavras, muito, pouco, tudo, nada, cada, algum, ambos, né? Eu estou modificando outras palavras e alterando esses contextos aí, tá? Então, essa lição, ela traz muito essa questão de funções específicas que vão sendo aplicadas nesses pontos gramaticais aqui, tá? Pessoal, se tem alguma dúvida sobre esse assunto dessa lição, eu sei que é muito vocabulário, são muitas palavras, né? E a coisa é progressiva, não é? Assim, falei, decorou, acabou, resolveu. Lógico que é uma apresentação, a ideia é explicar melhor para vocês, acrescentar algumas observações que são pertinentes ao tópico, mas, enfim, eu sei que é algo que demanda tempo esse aprendizado. Mas alguma questão, alguma dúvida específica? Não? Pedro, pode, com certeza, mandar o currículo para o PDF, né? O Pedro está perguntando. Pode sim, sem problema nenhum. Se quiser fazer o e-mail ali no coisa e anexar o currículo, ou fazer tudo no PDF, tanto faz, tem erro, não. Eu não ligo, né? Muitos alunos mandam de várias maneiras para mim. PDF, Word, ali mesmo
mesmo no que tem ali, text, compacta, não compacta, tanto faz. Teve aluno que já até mandou foto já. Então, assim, desde que envie atividade e dê para eu esteja ali dentro do acordo, já era, não tem problema nenhum, não, tá bom? Ficar despreocupado quanto a isso. Mais alguma questão, pessoal? De nada, Pedro. Eu vou finalizando, então, vou parando essa gravação, tá? E, assim, antes de finalizar, façam sua agenda 8, se atentem ao porcentagem que vocês estão de presença, né? Dúvidas, coordenação, os professores, tutores, né? Reta final, vamos lá então, pessoal. Não deixem de realizar, porque não tem recuperação agora, né? Tudo ou nada aí, então vamos que vamos, tá bom? Vou parar aqui, né? Antes de eu parar, né? Então, para finalizar, de novo, né? Agradecer todo mundo. Espero que esse semestre tenha sido muito importante para vocês. Eu ia finalizar antes, mas eu esqueço, tem muita gente que assiste depois. Então, espero que vocês tenham aprendido, né? Eu sei que o inglês ele tem muito mais, eu sei que tem muito mais coisa, mas a ideia era trazer uma pequena introdução para vocês, né? Um incentivo, eu acho, um pontapé inicial, ou para alguns uma revisão, né? Mas trazer esse despertar para vocês da importância do inglês e que vocês continuem aí, né? É isso, pessoal. Boa sorte para todos vocês. E obrigado aí pelo semestre, pela presença. Qualquer dúvida também, só mandar mensagem pelo Correio Tech, tá? Estou à disposição. Boa noite, good night, Isadora, Ícaro, Pedro e todos os outros e outras que estão assistindo posteriormente. Agora eu vou finalizar a gravação.